porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Oremos. Te somos gratos, Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, porque Tu és o nosso Deus. Queremos, ó eterno Deus, enaltecer o Teu nome. Queremos louvar-te, queremos Te bendizer, porque nós sabemos que Tu mereces muito mais do que aquilo que nós somos capazes de pensar, de fazer e, sobretudo, de conhecer. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, nesta manhã entregamos-nos nas Tuas mãos, entregamos nossas vidas, entregamos nossas mentes, entregamos nossos corações, mas também Te entregamos nossos corpos, Senhor, pois que é através deles que nós Te servimos, é através deles que nós somos aquilo que nós somos. Sempre eterno Deus, pela Tua misericórdia nós queremos Te pedir, Senhor, que nos perdoes tudo aquilo que nós tenhamos feito de errado contra Ti, contra o nosso próximo, contra a natureza e contra nós mesmos, por pensamentos, por palavras, por obras e por omissões. Tu, ó Deus, em cujo olho não existe empecilho de poderes ver. Senhor nosso Deus, cujo ouvido está atento, pois que Tu, ó Deus, não dormitas nem tosquenejas. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, por sabermos que Tu estás ali em todos os momentos para nos ser de exemplo. Ensina-nos a sermos verdadeiramente discípulos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para podermos Te servir, para podermos Te honrar e podermos glorificar-Te, ó Deus. Faça com que em tudo trabalhemos para que o Teu reino, Senhor, venha e que a Tua vontade seja feita em nós, tal como é feita nos céus. No nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, nós temos para hoje, quinta-feira, 14 de setembro de 2023, o texto que nos é sugerido é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 1 até ao versículo 9. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 1 até ao versículo 9. E assim nós lemos: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto,
um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Oremos. Deus nosso Pai, Tu que és omnipresente, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Tu que és o Criador de todas as coisas, Tu que sustentas todas as coisas pela Tua palavra. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelo privilégio que nós temos, o privilégio de conhecermos a Tua palavra, de lê-la, de tentar vivê-la, de tentar imitá-la, de tentarmos em todos os momentos ser os replicadores desta palavra para as nossas famílias, para as nossas comunidades e para todos nós. Nesta manhã, Senhor nosso Deus, entregamos nas Tuas mãos e nos Teus cuidados o nosso irmão Nubié, que saiu de Luanda e lá, Senhor, encontra-se nos cuidados intensivos o irmão Daniel Chitombi. Venha, ó eterno Deus, Tu em cujas mãos está a misericórdia, porque Tu, Senhor, não dormes nem tosquenejas, porque Tu, Senhor nosso Deus, és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu, ó Deus, de quem os nossos pais viram milagres e contaram-nos estes milagres. E nós ouvimos de Teu Filho que disse que a Tomé, porque me viste, creste. Mas eu te digo que bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Nós, Senhor nosso Deus, somos parte destes que o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, previu que haveriam de crer sem poderem ver. Nós não vimos os milagres, nós não vimos o túmulo vazio, nós não vimos o Espírito trabalhando com os 12, mas estes nos contaram e nós cremos de que Tu, Senhor nosso Deus, és capaz de tudo. Vê-le, Senhor, por Tua misericórdia, pelo Teu favor, pelo irmão Daniel Chitombi. Vê-le, Senhor nosso Deus, pelo irmão Paulo Carlos. Vê-le, Senhor nosso Deus, pelo pai Tavares Sacaveia. Vê-le, Senhor nosso Deus, pelo pai da reverenda Josefina Hilda Ungulo. Senhor nosso Deus, vê-le por todos aqueles que precisam de Ti, como é o caso do irmão Horácio Epalanga Barbosa, que a Tua mensagem, a mensagem de paz, possa atingi-lo, ainda que ele não nos possa ouvir, mas espiritualmente nós cremos, porque é isso que a Tua Sagrada Escritura nos diz, que ele pode ouvir-nos espiritualmente. Toque-lhes, Senhor nosso Deus, para o bem do Teu reino. Isto nós te pedimos, ó Deus, nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Nós temos para este dia 14 de setembro de 2023 o tema que diz: o bom pastor lança a semente boa, não importa o tipo de solo. O bom pastor lança a semente boa, não importa o tipo de solo. Nós estamos diante do terceiro ensinamento sobre as parábolas do reino. As parábolas dão uma forma concreta sobre a verdade abstrata, ou, falando de verdades abstratas, elas criam um momento, ou um momentum, como os outros diriam,
para podermos compreender realmente e criar cenários à volta. Estas parábolas transformam verdades em imagens, de forma que os ouvintes possam associá-las e lembrar-se delas com facilidade. A mentalidade do Oriente Médio baseia-se em termos concretos, em imagens e histórias. O pensamento africano é similar a isso também, a imagens e histórias. Por isso, tanto as parábolas bíblicas quanto as histórias locais são importantes, e estes são recursos para transmitir a mensagem bíblica neste contexto. As parábolas utilizam aspectos da experiência diária dos ouvintes para explicar verdades que não são óbvias. Dada a sua natureza fortemente ilustrativa, prendem a atenção dos ouvintes e fazem que eles atendam às verdades ensinadas. Quem tem ouvidos, é claro, ouça. 13:9. Elas podem causar grande impacto. Um famoso exemplo é a parábola em Natã, no Antigo Testamento, onde nós encontramos ele falando com o rei David no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículos 1 até o versículo 6. As parábolas podem ocultar a verdade dos que não se interessam por ela. Para esses, trata-se apenas de histórias interessantes, porém sem sentido. 13:13, que nós não lemos. As parábolas eram contidas ou contadas num contexto cultural, histórico específico. A interpretação correta das parábolas bíblicas, neste caso, deve levar em conta o contexto palestino. O pano do fundo desse conjunto de parábolas é o crescente conflito entre Jesus e as autoridades que resistiam à sua mensagem. Jesus não era mais bem-vindo nas sinagogas e, portanto, pregava em campo aberto, na praia e nas casas. Ele se preocupava em ensinar seus discípulos longe das multidões que os seguiam. As parábolas eram contadas na presença da multidão, enquanto as explicações eram dirigidas somente aos discípulos. Nós estamos diante da parábola do semeador. Os dois principais elementos nesta parábola são o semeador, o mensageiro, que enfrenta a oposição e percebe algumas semelhanças, e vê realmente na semente que é lançada fora, e nós encontramos o solo representando os que ouvem a mensagem e precisam tomar a atitude correta que os conduza a uma vida frutífera como discípulos de Jesus. A parábola mostra as práticas de semeadura na Palestina da época, quando o plantio era incerto, pois a semente era lançada manualmente
e o solo era lavrado depois. O solo da fazenda provavelmente não era virgem, mas uma terra de família lavrada anos após ano, durante o período entre a recolha e o plantio. Algumas partes do campo eram tão pisoteadas que formavam um caminho. A semente que caiu nesse caminho ficou exposto e foi facilmente devorada pelos pássaros. Capítulo 13, versículo 3 a 4. Outra semente caiu numa parte do chão onde uma fina camada de solo depositada sobre a rocha tornava impossível o crescimento das raízes. 13, 5 a 6. Algumas sementes caíram numa parte onde cresceram espinhos e que dificultava o florescimento. 13, 7. Já as sementes que caíram na terra boa produziram fruto abundante. 13, 8. A interpretação é dada particularmente aos discípulos no capítulo 13, versículo 11, 16 até a 17. A semente é a palavra de Deus, que é plantada por seu Filho Jesus, depois pelos discípulos e, em seguida, por todos os que pregam a palavra em qualquer época. Sim, o bom pastor lança a semente boa, não importa o tipo de solo. Ao analisarmos a parábola, esta parábola do semeador, o que é que nós encontramos? Nós aprendemos que a semente é a palavra de Deus. Todavia, a palavra de Deus pode ser lançada em diversos solos. Entretanto, os resultados serão diferentes. Com esta parábola, concluímos que o bom pastor, a ele cabe lançar a boa semente, em todo o tempo, não importando o tipo de chão, de solo que receberá esta semente. Eterno Deus, nosso Pai, obrigado pela semente esta nas mãos do teu Filho ontem, nas mãos dos discípulos ontem e hoje nas nossas mãos. Faça com que esta semente possa produzir uma vez lançada, Senhor, não pelo nosso mérito, mas por causa da tua boa vontade. Venha fazer isso, ó Deus, nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.